Essa nova lei vai prejudicar os bancos e você precisa conhecer. Existe uma mudança silenciosa acontecendo no sistema financeiro brasileiro. E ela não aparece no aplicativo do banco, não aparece no extrato, não aparece na conversa com o gerente, mas ela muda completamente a forma como os bancos tratam dívidas em atraso. E se você tem dívidas relevantes, seja como um empresário, produtor rural ou pessoa física com passivo estruturado, você precisa entender isso agora, porque essa nova lei impacta diretamente o caixa dos bancos. E quando o caixa é impactado, a negociação muda. O que essa nova lei fez na prática? Estamos falando da Lei 14.467 de 2022, que alterou o tratamento tributário das perdas dos bancos. Ela permitiu que as instituições financeiras passem a deduzir para fins de lucro real e CSLL as perdas incorridas no recebimento de créditos inadimplidos. Traduzindo, quando um cliente entra em inadimplência superior a 90 dias, o chamado default, o banco passa a reconhecer aquela operação como perda dedutível fiscalmente. Ou seja, a dívida que você não paga começa a gerar impacto contábil e também impacto tributário, e isso é extremamente relevante. Default não é só atraso, é um evento contábil. Pela própria lei, considera-se inadimplida a operação com atraso superior a 90 dias. Após esse marco, o banco começa a aplicar fatores de perda, pode deduzir parte do crédito, ajusta sua base de cálculo de impostos. Isso significa que a inadimplência deixa de ser apenas um problema contratual. Ela passa a ser um evento estratégico. Provisionamento, a peça que você não vê. Além da Lei 14.467, existe a regulação prudencial do Banco Central que obriga os bancos a provisionarem perdas. Com a evolução regulatória, especialmente com a lógica de perda incorrida mais perda esperada, o banco não provisiona só o que já perdeu, ele provisiona o risco futuro da operação. Quanto mais risco, maior o provisionamento, maior o impacto no resultado. Isso significa uma dívida mal classificada pode gerar custo real para a instituição. E custo gera interna, pressão gera janelas de negociação. E o erro que a maioria dos devedores comete? O erro clássico é tentar renegociar cedo demais, sozinho, renegociação tradicional, alongar prazo, reduzir parcelas, aumentar o saldo final. Reestruturação estratégica é analisar estágio da carteira, entender nível de provisionamento, avaliar impacto fiscal, mapear risco sistêmico. Quem entende a 4966 negocia diferente. Reestruturação é matemática, redução não é sorte, é método. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma grande oportunidade, uma grande janela técnica de reestruturação e redução de valores, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Classificação dos bancos importa. Os bancos são classificados por segmentos prudenciais, S1 a S5. Instituições como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa estão no segmento S1. Bancos S1 têm exigências de capital e controle muito mais rígidas. Isso significa que o impacto de grandes carteiras inadimplidas pode gerar pressão regulatória adicional. Cada segmento reage de forma diferente à inadimplência, e é aqui que entra a estratégia. Mas como o banco não pensa emocionalmente, ele pensa em risco ponderado, capital regulatório, índice de Basileia, resultado trimestral, impacto fiscal, se a dívida já está provisionada, se já gerou benefício fiscal e já afetou índice interno. A lógica muda. A pergunta deixa de ser quanto o cliente deve e passa a ser quanto ainda vale a pena recuperar. E como nós aqui pensamos? Aqui não existe proposta sem análise. Negociação sem dossiê é amadorismo.
antes de qualquer movimento, auditoria contratual, identificação de encargos indevidos, cálculo técnico, mapeamento de estágio da carteira, avaliação de provisionamento, análise do risco de arrasto e tantas outras coisas nós fazemos. E sim, do arrasto, o arrasto pode ser negativo quando mal compreendido, mas pode ser estratégico quando utilizado com inteligência. Porque operações dentro da mesma instituição podem ser impactadas pelo risco sistêmico do cliente. E quem entende isso, usa a estrutura a seu favor. Você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode ser oportunidade de abrir uma janela técnica de reestruturação? Os nossos contatos estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Preparação de caixa, o passo que quase ninguém faz. Reestruturação não é implorar desconto, é preparar caixa estratégico, monitoramento mensal, organização de liquidez, momento correto da proposta, estrutura técnica documentada. Nunca falamos aqui nas questões das promessas, mas sim nas possibilidades, nos percentuais de redução. Falamos em janelas técnicas, falamos aqui em método. E o judicial? O judicial não é regra, é instrumento técnico. Pode suspender execução, proteger patrimônio, cancelar débitos automáticos, interromper atos constritivos. Nosso escritório possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale. Você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação? Os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. O que você, então, precisa entender agora? Essa nova lei não foi feita para beneficiar devedor, mas ela altera a estrutura de perda do banco. E quando a estrutura muda, a negociação muda. Provisionamento cria janela. Quem se antecipa, negocia melhor. Quem reage tarde, perde margem. Se você tem dívidas relevantes, altas, se sua empresa está pressionada, se você já passou de 90 dias de atraso ou está prestes a entrar em default, mais dívidas, não trate isso como renegociação comum. Trate como estratégia financeira. E se você é empresário ou possui dívidas relevantes mesmo, quer tratar isso com método, técnica e estratégia, os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Permita que façamos uma análise técnica do seu passivo, das suas dívidas. E aqui trabalhamos com um número limitado de clientes. E a nossa atuação é personalizada. Se o seu perfil for compatível com nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. E a estratégia começa agora.